Mais quando quiser. Pronto, muito boa tarde a todos. Esta é mais uma das Smart Discussions que temos feito já agora, pronto, só para dar nota e mesmo para o Luís saber. Portanto, nós na passada semana celebramos a Smart Discussion 350 em 6 anos, portanto, isto é uma caminhada que temos vindo a fazer juntos há já alguns anos e de facto, pronto, foi de facto um momento simbólico. Tivemos connosco um conjunto muito interessante de pessoas. O João Valdo Almeida está aqui connosco, fez uma intervenção juntamente com o Dr. José Roquete e com outras pessoas. Mas pronto, o que nos traz aqui hoje é um convidado muito especial, que de facto todos nós, aqueles que se ligam muito ao tema da academia, do conhecimento e da ciência, respeitamos há muitos anos. O Luís Cabral é professor, é colunista do Expresso e tem feito um trabalho notável do ponto de vista de reflexão e de investigação, além de ser professor da Universidade de Nova Iorque e também na IES. Como sabem, é uma escola de gestão no nosso país, muito ligada ao IES. Ele também dirige desde há um ano ou dois, penso eu, né, Luís? O Um centro, ano. um ano, um centro de políticas públicas da Universidade Nova, da Nova Business School, e portanto é uma pessoa que de facto mantém uma atividade de investigação em circo muito interessante. É também pintor, e portanto ele tem neste momento uma exposição no, peço desculpa, no Espaço Hotel Lumen, Lumen. no Hotel Lumen. Lumen em Lisboa. Portanto, eu ainda não fui lá, mas tenciono ir e recomendo a todos que vão, porque sei que os Não se quadros fala do. de outra coisa em Lisboa. Exatamente. Portanto, a exposição do Luís é neste momento uma coisa que está na moda. Muito bem. Luís, a palavra é sua, estamos aqui para ouvi-lo e depois temos uma discussão de todos. E já agora, muito grato pela sua disponibilidade. É um grande gosto tê-lo connosco, está bem? Está também É um aqui prazer. a Fátima Carioca, a Dean da AES, que cumprimento e depois também espero que possa também dar o seu contributo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Ah, Antes de mais, a minha apresentação está escrita em inglês. Porquê? Porque inglês é língua franca e eu falo frequentemente sobre estes temas em inglês. Hoje em dia é preciso fazer este disclaimer, como se diz em português. O português é a minha língua materna e eu gosto muito de português e gosto muito de falar em português, mas por uma questão de economias de escala e de simplificação, todos os meus trabalhos estão aqui escritos em inglês. Espero que não se importem com isso. Penso que hoje em dia é importante fazer esta clarificação inicialmente. A minha apresentação será principalmente sobre problemas de políticas públicas numa perspectiva global. Se houver tempo, poderia falar mais depois sobre questões mais específicas do caso português, que também me parecem muito interessantes, como a imigração, a habitação, etc., reforma do Estado. Mas eu gostaria, nestes 20, 25 minutos, de me centrar naquilo que me parecem ser três pontos importantes no que respeita a challenges das políticas públicas. À lei de prefácio, como sabem, eu sou um académico, eu nunca tive um trabalho a sério, como costumo dizer aos meus alunos, e os académicos, uma coisa que nós temos é esta ideia de pensar no mundo como um modelo. Eu acho que é importante fazer esta prefácio, porque muitas vezes as pessoas que não são académicos queixam sempre muito que você esquece de X, Y, esquece de Z. Eu muitas vezes esqueço-me de X, Y e Z de propósito para me poder centrar naquilo que me parecem ser os aspectos centrais, nomeadamente no questão, das questões de políticas públicas que estamos aqui a discutir. O meu grande herói nesse sentido é o grande estatístico George Box, que dizia que todos os modelos são errados, alguns são úteis. Se eu quiser saber ir do ponto A para o ponto B, o mais realista seria uma fotografia satélite, mas uma fotografia satélite é completamente inútil, como provavelmente já tentaram, quando tentam ver o trajeto de A para B como a figura satélite da Google, aquilo não serve para nada. Porquê? Porque tem informação a mais. Tem as árvores todas e os telhados e as chaminés e os passeios. Isso torna a fotografia satélite completamente inútil para efeitos de saber como ir do ponto A para o ponto B. Um mapa é altamente estilizado, é limitado, não tem muita informação, mas é justamente por ser tão limitado que é mais útil. Portanto, isto é o meu prefácio. E dito isto, os três pontos, os três aspectos de políticas públicas que gostaria de falar hoje são a inteligência artificial e o emprego, a desigualdade e alterações climáticas, que, na minha opinião, do ponto de vista global, são talvez as três áreas mais importantes que quase todos os países, eu diria do Ocidente, mas todo o mundo tem de lidar. É verdade que Portugal tem ainda mais algumas especificidades, alguns extras, que nós podemos falar mais à frente, mas gostaria de me centrar nestes três. Começando assim, então, por inteligência artificial e emprego. É das perguntas que as pessoas mais fazem: o que é que vai acontecer ao meu emprego? E aos meus filhos, o que é que eles devem estudar? Ai, o que é que será o futuro? Ai, que nos vamos todos ficar desempregados. Ai, isto, ai, aquilo. Ai, é artificial intelligence, claro. Ai, ai. Um,
Para aqueles que têm vivido numa gruta durante os últimos 30 anos, aqui uma pequena nota que nós estamos atravessando uma revolução económica ao nível da Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX, não tem quaisquer dúvidas. Uma revolução que começou há cerca de 50 anos, que teve essencialmente três fases: a fase do microprocessador, a fase da internet e agora a fase da inteligência artificial. O que é que estas três coisas têm em comum? São três tecnologias de uso genérico. As revoluções económicas foram sempre baseadas em tecnologias de uso genérico, como sejam a máquina a vapor, a eletricidade e agora, como referi, o microprocessador, a internet, a inteligência artificial, talvez as principais tecnologias de uso genérico que têm movido as grandes revoluções económicas durante os últimos 2 séculos. Um aspecto que estas tecnologias de uso genérico têm em comum é o facto de melhorarem a um ritmo exponencial. Hoje em dia as pessoas utilizam exponencial para tudo. Está a crescer a ritmo exponencial. Não é literalmente verdade na maior parte dos casos. Exponencial é uma coisa muito, muito, muito concreta em matemática, como sabem, uma coisa que cresce a uma taxa essa que cresce a uma taxa essa que cresce a uma taxa essa que cresce a uma taxa, etc, etc, que é exponencial. No caso das tecnologias de uso genérico, podemos realmente dizer que elas melhoram exponencialmente. Aqui tem um caso muito concreto, que é a lei de Moore, para há uma versão da lei de Moore que nos dá o custo em dólares por um gigaflop, que é uma unidade de computação. Esse custo em dólares era 10 levantado a 15 nos anos 40, 1940, do ENIAC. Hoje em dia é mais ou menos um milésimo de dólar. Portanto, estão a ver uma relação mais ou menos linear, mas como o eixo vertical está em escala logarítmica, temos aqui um decréscimo exponencial de custo, ou se quiserem, uma melhoria exponencial de performance. Este tipo de avanço nós encontramos também em relação à eficiência no uso da energia elétrica, produção e uso de energia elétrica, energia a vapor, já falei aqui do microprocessador, a internet. Se lembra como é que era a internet dos anos 90, os modems que faziam um barulho enorme e que fazer um download de uma fotografia seria uma coisa impossível, tinha de ficar durante toda a noite. Enfim, exagera um pouco, mas de facto todas estas melhorias de performance nós temos verificado em tempo real, por assim dizer, melhorando o ritmo exponencial, e o mesmo é verdade em relação à inteligência artificial. Ah, Em grande parte, a inteligência artificial, do ponto de vista conceitual, não mudou praticamente nada desde os anos 50. Praticamente nada. É tudo uma questão de maior eficiência. É tudo uma questão de lei de Moore para a inteligência artificial. Portanto, isto é um dos aspectos que têm em comum as várias tecnologias de uso genérico. Outra característica é que são muito difíceis de prever. Eu, quando vejo estes especialistas em inteligência artificial que preveem o que vai acontecer nos próximos 10 anos, 5 anos, sou sempre muito cético. E eu costumo dizer, quando falo sobre inteligência artificial, talvez seja a única pessoa na sala que não é um especialista em inteligência artificial. Eu não sou. E, de facto, não sei o que é que vai acontecer daqui a 5 anos. Muito menos do que daqui a 50 anos. E é interessante verificar algumas citações. Citações de dezembro de 1995, do Robert McAfee, em relação à internet. Eu prevejo que vai ser um desastre espetacular a internet no ano 1996. Isto não é uma pessoa que a gente encontra na rua, isto é o Robert Metcalfe, foi um co-inventor da Ethernet, ok? Portanto, se ele não consegue prever, quem é que consegue? É evidente, a posteriori nós encontramos sempre pessoas que tiveram previsões brilhantes, mas depois esquecemos, para cada uma dessas pessoas há 50 pessoas que fizeram previsões absolutamente horrorosas. Portanto, a única coisa que eu acho que se pode dizer é que as coisas vão mudar, vão mudar. Concretamente, falando agora do emprego, que é que as pessoas falam muito. Historicamente, todas estas tecnologias de uso genérico destruíram empregos de forma maciça, mas nunca criaram desemprego. Para mim, a figura número um para isto é a Revolução Agrícola nos Estados Unidos. Reparem neste gráfico. O emprego nos Estados Unidos no princípio do século XX era superior a 40%, quase 45%. No final, já era próximo de 1%, 1,5%. Ok? Isto é mais ou menos o cenário apocalíptico que as pessoas dizem da inteligência artificial. Os empregos vão ser todos destruídos. Olha, já há um precedente aí. Olhem para a agricultura nos Estados Unidos no século XXI. De facto, não foram todos destruídos, mas foram quase todos destruídos.
E, no entanto, não houve desemprego nos Estados Unidos no século XX. Quando houve, não teve nada a ver com a Revolução Industrial. Portanto, destruição de empregos, sim. Criação de desemprego, não. É evidente que há custos de ajustamento, ok, isso é muito importante, mas não vamos pensar neste cenário apocalíptico que a inteligência artificial vai criar um exército de desempregados, assim, uma visão quase marxista do século XIX. Creio que não é verdade. Segundo ponto, é muito importante distinguir ah, entre empregos e tarefas. Por exemplo, um exemplo que é muito frequentemente apresentado é o do médico radiologista. Eu estou convencido que o médico radiologista vai ter muitas tarefas, entre as quais olhar para padrões dentro de raios-x e coisas do estilo, que serão muito bem feitas, se calhar até muito melhor feitas por sistemas de inteligência artificial. Isso não significa, no entanto, que a profissão de médico radiologista desapareça. São duas coisas muito diferentes. Muito diferentes. Pode significar que nós precisamos de menos médicos radiologistas, tal como hoje em dia precisamos de menos agricultores nos Estados Unidos do que no princípio do século XX, para produzir muito mais já agora do que produzimos no princípio do século XX. Mas isso não significa a destruição do emprego. Aliás, o emprego de agricultor é uma profissão altamente rentável para os americanos que são agricultores. Portanto, saber essa distinção me parece muito importante. E um terceiro ponto para falar ainda sobre questões do impacto da inteligência artificial no emprego. Outra forma de pensar nisto é o efeito da inteligência artificial na expertise, no ser perito. Ah, um exemplo que eu acho que é interessante é o exemplo dos taxistas. É um mercado, é uma indústria que foi muito mudada nos últimos anos, como sabem. Não preciso estar aqui a explicar isso, basta andar por Lisboa com o aparecimento do TVDE, com o aparecimento dos Ubers e coisas desse estilo. Pessoas pensam que o grande problema dos taxistas foi o aparecimento da Uber. Não! O grande problema do taxista foi o aparecimento do Waze, que são duas coisas diferentes. Porque o que o Waze faz é que baixa a fasquia de peritagem necessária para ser um taxista. Para ser um taxista há 30 anos era preciso um investimento brutal. Uma pessoa tinha de conhecer Lisboa. Ora, se uma pessoa viesse do Bangladesh para Lisboa e quisesse ser taxista, tinha que pelo menos passar 2, 3 anos ali na tarimba, a aprender o nome das ruas, como é que se vai, a experiência. O custo de entrada era altíssimo. O nível de peritagem para ser expertise em taxista era muito alto. Esse baixou muito. Com Uber ou sem Uber, enfim, foi o Waze que tornou isso. Isto é, a inteligência artificial está a baixar a fasquia do que é ser perito em certas tarefas. E aí é que nós temos de ver. Isso não é uma coisa que é uniforme para coisas de elevado nível ou baixo nível. Por exemplo, a inteligência artificial tem tido uma grande dificuldade em substituir a expertise, passo a palavra em inglês, do empregado de mesa que limpa a mesa. Há muitas coisas do empregado de mesa que podem ser substituídas por inteligência artificial. A tarefa de limpar, de levantar a mesa é uma coisa extraordinariamente difícil e é uma expertise, por assim dizer, que continuará a ser muito humana durante muito tempo. Portanto, e por outro lado, há muitos advogados nos Estados Unidos que estão a ser, muitas tarefas, perdão, de advogados que estão a ser muito facilmente substituídas por sistemas de inteligência artificial, e mesmo para investigadores, mesmo para muitas profissões de alto nível. Portanto, o impacto da inteligência artificial não é uniforme e é muito melhor visto ao nível de tarefa do que ao nível de emprego. E, portanto, mais uma vez eu digo, eu não vou fazer nenhuma previsão, mas se me forçarem com uma pistola apontada à cabeça para dizer que áreas é que terão novos empregos, eu diria a área do well-being, que é uma coisa mais vasta do que a saúde, inclui, por exemplo, as pessoas vão ter nutricionistas privados, não tenho quaisquer dúvidas sobre isso. A educação, não apenas a educação no sentido de tirar um mestrado na Universidade de Lisboa, mas todos aqueles serviços que ajudam a curiosidade do ser humano. Pode ser um passeio histórico por Lisboa, pode ser muitas coisas. O entretenimento, isso é mais ou menos óbvio, e o turismo também, isso é mais ou menos óbvio. Portanto, é o máximo que vou fazer no ponto de vista de previsão, é isto. Agora,
Vão ser destruídos muitos empregos, claramente, vão ser criados muitos empregos novos também. É muito difícil de prever quais serão, mas certamente haverá. Mais uma vez, se quiserem saber, ponham-se numa máquina de tempo, voltem para o ano de 1900 e expliquem ao agricultor americano quais é que são os novos empregos do século XXI. Olha, o seu bisneto vai ser empregado na Meta. Como é que eu explico a um agricultor em 1900 o que é que o bisneto vai fazer? É muito difícil de explicar, é muito difícil, ainda mais difícil de prever. Muito bem. Portanto, este é o sumário que eu tenho em relação ao meu primeiro ponto, e já gastei muito tempo com isto. Tecnologias de uso genérico, tecnologias de uso genérico e empregos. E, finalmente, quais é que são os desafios de políticas públicas? Eu acho que não é falar do apocalipse, no futuro não vai haver empregos. Não, 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 isso não parece que seja o caso. E há pessoas que dizem, desta vez é diferente. Não, não percebo porquê. Expliquem porquê que desta vez é diferente. Porque se olharem para o cenário da agricultura nos Estados Unidos, é difícil encontrar um cenário mais apocalíptico do que a percentagem da população baixar de 45% para 1,5% durante um século. Portanto, o problema não é esse. O problema, ou os dois problemas de políticas públicas são tornar os avanços de inteligência artificial em ganhos de produtividade. O que se chamava a J-curve, que também já se notou muito em relação ao microprocessador. Nós tivemos grandes avanços computacionais, mas que demoraram muito tempo a ser transferidos, ou traduzidos, devo dizer, em ganhos de produtividade. E o segundo é a questão do ajustamento, quer dizer, não tenho quaisquer dúvidas que houve muitos americanos no século XX que sofreram muito. Tinham a quinta que esteve na família durante gerações e gerações, tiveram de vender a quinta e os filhos foram trabalhar para a cidade, para Detroit, para a indústria. Isso tem custo de ajustamento. E é aí que as políticas públicas, na minha opinião, têm um papel importante a desempenhar. Não só aí, mas concretamente aí. Muito bem. Segundo grande desafio de políticas públicas é claramente a desigualdade. Esta é uma fotografia que é muito frequentemente mostrada do Rio de Janeiro e que mostra, de facto, o contraste. O Rio de Janeiro é um país, é uma cidade onde se encontra muito isso, encontra-se em todo o mundo, como é evidente, mas eu diria no Rio de Janeiro, talvez de uma forma particular, as favelas e a habitação de luxo. Não é apenas uma questão do Brasil, é uma questão dos Estados Unidos. Nós vemos aqui que o princípio do século foi um momento de viragem importante, que é a primeira vez em que o topo 1% dos Estados Unidos ganham mais que os 50% de baixo. Portanto, há aqui um cruzamento destas duas curvas. Isto não é uma coisa apenas dos Estados Unidos, mesmo a Suécia é um país muito mais desigual agora do que era há 30 anos. E, portanto, não é de estranhar, de espantar que nós tenhamos estes movimentos sociais em Nova York, do Wall Street, do Occupy Wall Street, os coletes amarelos em Paris, as manifestações em Santiago do Chile, etc, etc. Eu diria, antes de falar da questão social, acho que é importante falar da questão económica. Isto é uma questão que se fala pouco, que é correndo o risco de soar um bocadinho, sou o neomarxista, a economia do século XXI tem estruturas de desigualdade. É uma economia que está. ah, não é uma questão de esquerda ou de direita, isto aqui é uma questão da estrutura da própria economia, da estrutura da economia digital. Por exemplo, qual foi o autor mais vendido nos anos 90 nos Estados Unidos? Foi John Grisham. 61 milhões de livros. Uma década para a frente, a primeira década do século das redes sociais, J.K. Rowling vende 478 milhões de livros. É uma ordem de grandeza. E reparem, não se vendem mais livros agora do que se vendiam no século XX. Completamente flat. A venda de livros completamente flat. O que acontece é que nós lemos cada vez mais os mesmos livros. Portanto, é o fenómeno do winner takes most, que eu gostaria de falar aqui sim. Para pessoas que gostam de futebol, eu acho que um bom exemplo é falar sobre o futebol, e muito rapidamente aqui sim, porque eu acho que esta é uma boa maneira de perceber o fenómeno de superstar economics, que é o fenómeno que me parece mais importante compreender para compreender o problema da desigualdade no século XXI. Nos anos 80, as ligas portuguesa e inglesa de futebol rendiam mais ou menos o mesmo. A Inglaterra um bocado mais, mas não muito mais. Isto é baseado em contas que eu fiz, posso dar as fontes se alguém estiver interessado. Notem desde já, antes de continuar, que a escala do lado esquerdo não é a mesma que a da direita. Portanto, não podemos comparar isto a olho nu. Isto está em milhões de euros e está em bilhões de euros. Ok? Portanto, cuidado nesta comparação. Mas o meu ponto é que Portugal e Inglaterra nos anos 80 não eram muito diferentes. Presentemente, a Liga Portuguesa de Futebol e a English Premier League
são dois mundos completamente diferentes. É uma ordem de grandeza diferença. Porquê? Vamos perceber porquê. Porquê? Porque nos anos 80, as principais fontes de receitas eram vendas de bilhetes nos estádios. E quando se trata de vendas de bilhetes nos estádios, a Inglaterra não pode ser muito maior que Portugal. Os estádios só ocupam, só têm. Aliás, nos anos 80, o número médio de espectadores por jogo era praticamente igual em Portugal e Inglaterra. If anything, quando muito, era mais alto em Portugal do que em Inglaterra. Os preços eram mais altos em Inglaterra, eles têm mais jogos por ano, portanto a coisa dá um bocadinho mais. Mas nunca pode ser uma diferença muito grande. Hoje em dia a diferença é brutal. Porquê? Porque reparem, o verde hoje em dia representa uma fração muito pequena das receitas totais. As receitas totais estão em direitos de televisão e merchandising. E a grande diferença entre bilhetes para o futebol e direitos de televisão e merchandising é que direitos de televisão e merchandising não têm restrições de capacidade. Se os senhores querem comprar mais camisas, no problem, eu faço mais camisas. Se mais um país quer comprar os direitos televisivos para o meu campeonato, no problem. O custo fixo é grande, mas o custo marginal é igual a zero. E, portanto, isto leva ao chamado fenómeno da superestrela. O fenómeno da superestrela é a ideia de que pequenas diferenças de talento ou de qualidade se transferem ou se traduzem em enormes diferenças de performance. É verdade que o campeonato inglês é melhor que o campeonato português, mas não é 10 vezes melhor. O que acontece é que estas diferenças de qualidade se transferem ou se traduzem em grandes diferenças de rendimento. Talvez isso seja mais óbvio quando nós pensamos em estrelas, estrelas do entretenimento. E tenho aqui sim, neste gráfico, a preto e branco, a velha economia e a cores, a nova economia. Humphrey Bogart, Tom Cruise, John Grisham, J.K. Rowling, já falei delas. Beatles, Taylor Swift. A Taylor Swift não, mesmo controlando para a inflação e para essa história toda, num concerto ganha mais que os Beatles durante toda a turnê americana. Só para dar uma ideia. Ou para pôr a coisa de outra forma. A Taylor Swift é possível que tenha mais talento do que. Agora não percebo muito música contemporânea. Mais talento que a Beyoncé ou que a Adele. Mas é discutível que a diferença de talento entre a Taylor Swift e a Adele seja 1000 vezes mais, ou 100 vezes mais. Mas essas são as diferenças de rendimentos entre as duas. Pelé e Cristiano Ronaldo, Alfred Sloan e Jack Welch, Le Corbusier e Frank Gehry. São tudo exemplos das profissões, das artes, em que as diferenças, em que a aba direita da distribuição de rendimentos se estende enormemente neste século. É a economia da superestrela. E nós verificamos disso, por exemplo, em relação a CEOs. Isto é o rácio entre o ganho médio de um CEO e o ganho médio das pessoas que trabalham para esse CEO. Nos Estados Unidos, nos anos 70 e 80, foi sempre relativamente estável, à volta dos 20. Hoje em dia é cerca entre 300 e 400. Uma diferença brutal. Na Europa não tanto, em Inglaterra temos um fator de 120, em Portugal mantemos pelos 40, isto é baseado em dados não necessariamente fiáveis, porque não é muito fácil encontrar valores sobre a compensação de muitas empresas em Portugal, mas em termos de ordem de grandeza, isto deve ser assim. Então, são valores muito maiores do que eram há 30, 40 anos. Isso também é verdade em relação a grandes empresas. O que eu estou a fazer neste gráfico não se deve fazer, nunca se deve fazer, eu faço apenas para efeitos dramáticos, porque eu estou aqui a confundir stocks com flows, stocks com fluxos, perdão. O stock, que é o valor das grandes empresas como a Apple ou a Amazon, está ao nível do produto interno bruto de países como o Reino Unido e a França. Nós não devemos fazer esta comparação. Se um aluno meu fizesse esta comparação, seria chumbado. Faço isto apenas para efeitos dramáticos, mas só para dizer, são ordens de grandeza que nós não tínhamos conhecido antes. E, portanto, o meu resumo, do ponto de vista de políticas públicas, é muito simples. Isto requer um novo modelo de solidariedade. A rede social atual, na minha opinião, não é suficiente e não será suficiente nas próximas décadas para contrabalançar a winner-take-all economy. Bom, e com isto eu termino os dois pontos que tinha, e como já gastei 20 e tal minutos, não sei se valerá a pena falar sobre o terceiro ponto. Não, Luís, estamos bem, esteja à vontade, não se preocupe. Temos mais 5, 10 minutos, sem problema nenhum, está bem? Como te Ok, gosto. então vou rapidamente falar sobre alterações climáticas.
É difícil dizer alguma coisa que ninguém já saiba sobre isso, mas eu acho que vou conseguir dizer dois ou três pontos concretos que, na minha opinião, não têm sido discutidos. Primeira coisa é falar do ambiente como um problema geral, quando na realidade temos aqui três categorias de problemas muito diferentes. Um é o problema dos recursos naturais, outro é o problema da poluição e outro é o problema das alterações climáticas. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que isto são três coisas muito, muito, muito diferentes do ponto de vista de políticas públicas. O problema dos recursos naturais é um problema que o mercado largamente consegue resolver. Lembra-se do Clube de Roma de 1968, que dizia que o petróleo ia terminar antes do fim do século? A gente olha para trás e vê como é que é possível fazer uma previsão dessas. Porque o mecanismo de preços aí resolve o problema relativamente bem. O segundo problema é a poluição. A poluição não é um problema global. Hoje em dia as pessoas dizem que tudo é um problema global. Até o problema do futebol português é um problema global. Não percebo porquê. Não, a poluição não é um problema global. Se o Rio Tejo está poluído, nós precisamos de autoridades nacionais, talvez da Península Ibérica, talvez, ou regionais. Não precisamos da China para resolver o problema da poluição no Rio Tejo. Portanto, não digam que é um problema global, porque não é. As alterações climáticas, pelo contrário, são verdadeiramente um problema global. É talvez o caso mais claro de uma externalidade que é global. Se eu ponho CO2 na atmosfera, não interessa em que parte do mundo é que tem. Há apenas uma atmosfera no mundo. Então temos verdadeiramente um problema global. Portanto, isto é o primeiro ponto. Não vamos chamar global a coisas que não são globais, porque isso depois reduz o valor da afirmação de que as alterações climáticas são um problema global. Ok? Portanto, isto é o primeiro ponto que gostaria de pôr. Não vou falar muito sobre as correlações que nós conhecemos, e há um argumento muito forte que estas correlações correspondem à causalidade. Eu diria apenas, do ponto de vista de políticas públicas, uh, eu faço aqui pouco publicidade ao meu livro Introdução à Microeconomia, que se pode fazer o download na minha página, que é grátis e que está sendo já utilizado em muitas universidades em vários continentes. E uma das coisas que incluo no livro é a minha proposta de uma equação muito simples. Isto é uma identidade contabilística, mas que me parece útil para pensar em políticas públicas no que respeita a alterações climáticas. O nível de carbono na atmosfera no momento 1 é igual ao nível no momento inicial, no momento 0, mais a população, vezes o nível de atividade da economia por habitante, vezes o nível de emissões de CO2 por unidade de atividade económica, menos a remoção de carbono da atmosfera. Isto é uma entidade contabilística, portanto, não digam que não acreditam nisto, porque isto é uma tautologia que eu tenho aqui sim. Agora, as tautologias muitas vezes são úteis, e esta tautologia é útil porque, na minha opinião, ajuda a perceber quatro grandes dimensões de possíveis políticas públicas que as pessoas falam. Primeiro é a demografia, portanto, há esta ideia de que a melhor forma de resolver os problemas do clima é baixar a população. Eu acho que é um erro tremendo. Eu acho que o problema é o contrário. A redução da população pode ser um desastre enorme para a economia mundial, incluindo para o clima, por razões que eu poderei falar mais à frente. Segundo, há a política do degrowth, temos de reduzir a atividade económica, é a única forma de salvar o planeta. Eu também discordo, e com muito respeito pela Greta Thunberg, acho que não é esse o ponto. Especialmente, é muito difícil explicar isso a uma pessoa de um país africano. Nós temos de fazer degrowth para resolver os problemas do planeta. Vai ser muito difícil explicar isso. O que fica são estes dois pontos. Isto, na minha opinião, são as duas grandes áreas de política climática. Um é, como é evidente, redução do nível de emissões de carbono por unidade de atividade económica, que tem a ver com política energética e com vários outros fatores que poderíamos falar, de eficiência na produção. E o segundo é toda a estratégia de remoção de carbono, que por sua vez tem muitas divisões, que eu agora não tenho tempo nem conhecimento para falar. Pode ser a captura de carbono, pode ser plantar. A única coisa que eu sei, isto é o que os especialistas me dizem, neste momento, em 2026, a forma mais eficiente de produzir R é plantar árvore. Não será sempre assim, pode ser que a captura de carbono venha a ser uma melhor tecnologia. Neste momento dizem que plantar árvores é ainda a tecnologia mais eficiente. E a última coisa que eu gostaria de dizer em relação a esta questão de políticas públicas é o grande elefante na sala. Eu já escrevi um ou dois artigos sobre isso. Quando nós vamos olhar para os estudos de economistas e especialistas em clima sobre o custo social das emissões de carbono, encontramos diferenças absolutamente brutais.
desde mais ou menos os $5 por tonelada até aos $500 por tonelada. Agora pergunto, como é que é possível cientistas da economia, do clima, etc., chegarem a um desacordo em relação ao que é supostamente um valor objetivo de duas ordens de grandeza, entre 5 e 500? O que é que se passa aqui assim? Passa-se aqui qualquer coisa. Então, tanto quanto eu consigo perceber, olhando para os modelos e vendo o que é que está ali, onde é que entra o coelho no chapéu, como se diz em inglês? De onde é que vêm aquelas diferenças? O primeiro fator e o mais importante fator é aquilo que os economistas chamam o fator de desconto. O fator de desconto basicamente diz-me quanto é que conta €1 daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, comparado com €1 agora. A forma como nós normalmente fazemos isso em finanças é utilizar a taxa de desconto, como as pessoas em finanças dizem, fazem, a taxa de juro ou a taxa de desconto. Se nós utilizarmos o desconto dessa forma, que é, digamos assim, o processo de desconto geométrico, mesmo que a taxa anual seja qualquer coisa como 5%, as pessoas daqui a 100 anos têm um peso essencialmente zero. Essencialmente zero. A gente essencialmente podemos ignorar as pessoas daqui a 100 anos. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que o problema destes modelos, nomeadamente o problema da escolha da taxa de desconto, não é um problema técnico, não é um problema científico, é um problema ético. E, portanto, como eu gosto de dizer, as pessoas dizem trust science. Eu digo, eu confio na ciência, eu só não confio nos cientistas. Eu não confio nos cientistas para tomar decisões que não devem ser dos cientistas, devem ser da sociedade civil. Nós é que temos de determinar qual é o peso que se deve dar às gerações daqui a 100 anos. Não é a pessoa. Como é evidente, depois temos vários cientistas que estão mais ou menos a trabalhar, têm clientes que são pessoas mais de esquerda ou mais de direita, e depois escolhem o parâmetro que querem e fazem aquela escolha e depois dá os resultados que querem. Mas essa escolha não é uma escolha técnica, é uma escolha, como eu dizia, ética. E com isto termino. Como dizia, ficam aqui muitas coisas em aberto, ficam em particular muitas questões de políticas públicas relacionadas com Portugal em aberto, mas eu preferiria então parar aqui assim e ver Muito se bem. há. Fantástico, como sempre. Isto é sempre um prazer ouvi-lo com a evidência daquilo que nos estás. Portanto, nós temos aqui muitas pessoas. Portanto, quem quiser, como é habitual, colocar qualquer questão, pode fazê-lo. Basta levantar a mão, numa lógica digital, naturalmente. Mas pronto, tendo de começar por alguém, acho que temos aqui a Fátima Carioca, pronto, que é a Dean da IES, onde o Luís também dá aulas. Fátima, quer fazer alguma questão, algum comentário breve ao Luís, para depois passar a outras pessoas? Não sei se ouviu. Não estamos a ouvi-la. Ah, agora estamos. Eu Força. ouvi. Olá, Luís, tudo bem? Olá, Fátima. É sempre um gosto ouvir-te e voltarmos a pensar nestes temas que são os nossos temas, são os temas da sociedade de hoje e que nos projetam também, como tu dizias, em relação ao futuro, nomeadamente quanto é que valoramos aquilo que deixamos para as futuras gerações, não é? Exatamente. Pelo meio, acho que há um outro tema que tu também às vezes abordas e que no fundo é adjacente a estes, não é? Mas que acho que também tem a ver muito com políticas públicas e tem a ver se nós temos desigualdades, se, e eventualmente também temos que ter sistemas que de alguma maneira sejam, se nós vamos ter custos de ajustamento, também vamos ter sistemas que de alguma maneira sirvam de almofada para esses períodos mais complexos. Não sei se será a segurança social, será outra coisa qualquer diferente, não sei se serão impostos, será outra coisa qualquer diferente, mas gostava de te ouvir, já te ouvi de outras vezes, se fosse possível de uma forma sintética, sobre esses sistemas que de alguma maneira ajudam ou amenizam estes custos de transições, digamos assim. Luís, prefere responder diretamente ou juntar três questões? Como quiser. Posso responder já? De facto, Está bem. eu passei muito rapidamente. Nós precisamos de um novo modelo de solidariedade social, isso para mim é evidente. Eu acho que, falando agora do caso concreto de Portugal, o atual modelo, está um bocado roto, em muitos sentidos. Isto seria toda uma nova ação. Qual é que seria esse novo modelo de segurança social? E, portanto, ah, para questão de tempo, eu diria apenas aqui dois toques. Eu já tenho feito essa proposta várias vezes. Eu acho que o trabalho deveria ser
tributado o mais baixo possível. O sistema atual português é um sistema supostamente progressivo. A Constituição diz que o imposto de rendimento deve ser progressivo, mas o sistema fiscal como um todo não é nada progressivo, é muito pouco. Em grande parte porque o trabalho por conta de outrem é justamente o trabalho, é o rendimento que não consegue, digamos assim, fugir aos impostos, por assim dizer. Uh, um dos principais motivos porque não se criam mais empregos em Portugal é que há de facto um wedge, um gap muito grande entre aquilo que uma empresa tem de pagar a um trabalhador e aquilo que o trabalhador recebe e leva para casa. E eu acho que mais do que nunca nós temos de resolver esse problema, e a minha solução passaria claramente por eliminar o máximo possível a tributação do trabalho, compensando com outras formas de tributação, nomeadamente sobre o consumo, uh, que não é necessariamente um imposto regressivo. As pessoas dizem, o imposto. Não, não necessariamente. Há maneiras de resolver isso. Um, Há também questões constitucionais, aqui sim, não sei, eu não sou um jurista, mas esse seria claramente um dos pontos que eu faria, seria uma revisão drástica, por assim dizer, do regime tributário. Muito bem. Pedro Nota de Matos levantou a mão, faz favor. Olá, boa tarde a todos. O caro Luís Cabral, já Bom, há uns anos que não tinha o gosto, o prazer já há algumas décadas. de o ouvir portanto, foi uma brilhante exposição e levantou temas, para mim, não só muito interessantes, como também algumas perspectivas novas, muito enriquecedoras. Teria, então, muitas questões a colocar, mas não, naturalmente que escolho aqui duas áreas só para aprofundar rapidamente. Uma, a questão da produtividade. Se o tema em Portugal de há muitos anos a esta parte, nas últimas décadas, mantemos o gap, mantemos o diferencial com a produtividade média europeia, será que está aqui uma oportunidade na inteligência artificial dos tais ganhos de produtividade, dado que o business as usual não nos vou lá? Portanto, esta é uma primeira questão. A segunda tem um pouco a ver, eu gostaria até de ver mais desenvolvida a questão das alterações climáticas, mas percebi que teve que se passar um pouco mais rápido por esse tema, e não só comentar eventualmente uma América a duas velocidades também na questão das alterações climáticas, mas eu ia aqui para um ponto do desperdício, não discutindo a questão do crescimento ou decrescimento, mas a questão do desperdício. A sociedade portuguesa nós desperdiçamos na nossa economia um terço da água potável é desperdiçada, um terço do prado ao prato nos alimentos é desperdiçado, os edifícios e a maior parte enfim, das construções das últimas décadas são ineficientes do ponto de vista energético, portanto, até que ponto é que também um foco na diminuição do desperdício não é um enorme ganho, não é um enorme ganho económico e para a prosperidade e para diminuir as desigualdades. Muito obrigado. Eu começo pela segunda, se não se importa, porque acho que é totalmente. Eu, de facto, passei um bocadinho depressa pela minha tautologia de emissões de carbono, mas, de facto, o desperdício, agora depende da forma como a gente conta, ou entra no E ou entra no gama. Eu acho que talvez uma forma mais fácil de ver é entrar no gama. Isto é, nós para conseguir um certo nível de felicidade humana, por assim dizer, de regozijo ou de florescimento com base em bens materiais, não precisamos de gastar tantos bens materiais como gastamos. E se há desperdício em Portugal, então em países como os Estados Unidos é impressionante. Só para dar uma ideia, falou da água. O estado do Arizona, que neste momento é um dos estados que tem maiores crises de falta de água, ao ponto que o Rio Colorado já neste momento já é um rio que está muito, muito abaixo do que era, eles continuam a regar campos de golfe com água potável. Isto é, quer dizer, é de bradar ao mundo. É uma coisa. ahm, ahm, Isto só para dar um entre muitos exemplos. Eu concordo, só para dizer que concordo totalmente. Portanto, há a questão de desperdício. Há outra questão que é um bocadinho mais ética, não sei, de ética não é na palavra correta, que é nós precisamos de muito menos, de consumir muito menos do que consumimos para conseguir os mesmos objetivos de human flourishing. Isso é claramente verdade nos Estados Unidos. Quer dizer, nós falamos muito sobre a sociedade de consumo.
eu suponho que isso é verdade em Portugal, mas eu comparando Portugal com os Estados Unidos, digo às pessoas em Portugal, vocês não viram nada ainda. O que é o excesso da sociedade de consumo para níveis que claramente não levam a nova felicidade. Quer dizer, uma pessoa vai a uma casa de uma americano média, de classe média, não estou a falar de um rico, estou a falar de uma classe média. Aquelas casas enormes, metade das quais são só arrecadações com coisas que não são utilizadas, nunca foram utilizadas. Enfim, poderia continuar aqui sim. Portanto, entre o desperdício e o consumo excessivo, há uma margem enorme para melhorar aquele coeficiente que traduz uh, human flourishing, falta uma palavra portuguesa, e emissões de carbono. Portanto, não poderia concordar mais consigo. Em relação, qual é a palavra human flourishing? Prosperidade. Penso que é prosperidade, não é? Como? Prosperidade. Penso que é prosperidade, deve ser, não é? Acho que sim. Ok. Prosperity. Em relação sim, acho que pode ser uma janela importante. Embora há aqui um problema muito grande em Portugal, não é? Que grande parte do setor, os setores económicos portugueses, eh, como diria o Carlos Tavares muito bem aqui sim, são setores que têm níveis de prioridade muito baixas e em que não é óbvio que a inteligência artificial possa aumentar muito e tem também valor acrescentado relativamente baixo. Mas devo dizer com franqueza que isso não é uma área, não é algo que eu tenha pensado com atenção. Portanto, mas é um problema conhecido. O problema da J-curve é que nós temos estas grandes evoluções tecnológicas e depois demora muito tempo a ser traduzido em aumentos de produtividade. Isso tem a ver com algumas inércia organizacional, portanto, as empresas têm alguma inércia na adoção de tecnologias. Tem a ver com treino das pessoas, tem a ver com muitas coisas, mas não é uma área que eu particularmente domine, mas creio que é uma área em que as políticas públicas poderão ter um papel importante. Muito bem. O Joaquim Oliveira Martins, que portanto, trabalhou muitos anos na OCDE, está também aqui connosco. Joaquim, também levantou a mão, faz favor. Olá, Jaime. Boa tarde e obrigado ao Luís. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde, Luís. Se me permitem, gostava de voltar um bocadinho a este novo modelo de solidariedade que o Luís, portanto, referiu. O Luís falou do sistema de tributação, etc. Mas o Luís não acha que falta algo na ciência económica, e agora estou quase a falar ao economista teórico, não é? Falta qualquer coisa na ciência económica para ligar estas duas coisas. Porque é verdade que a ciência económica, pelo menos o mainstream model, não é? Tendia a separar, não é? Separava-se a equidade da eficácia. Os economistas, a ocupação principal dos economistas é aumentar o bolo. Depois a distribuição era outra coisa, que se fazia ex post, não é? Portanto, o Luís não pensa que há aqui qualquer coisa a fazer do ponto de vista até teórico para, portanto, ligar duas coisas. E outra coisa que também está um bocadinho ligada, eu trabalhei há muito tempo no CDE sobre portanto, o problema da taxa sobre o carbono e temos um modelo para fazer uma estimação dos custos ligados à redução das emissões de CO2. E é verdade que 30 anos depois há uma espécie de desilusão enorme com um instrumento económico que parecia ser portanto, o mais eficaz. Portanto, o mais eficaz, introduzir um preço sobre, portanto, o carbono. E eu acho também uma quantidade de políticas ligadas portanto, a este problema que não funcionam se não houver um sinal de preço na economia. Qual é a sua opinião, Luís, sobre porque é que isto não funcionou? O que é que fez que este instrumento que parece tão natural não funcionou? Mais uma vez, eu concordo consigo, não sei se tenho a resposta, mas sei que há uma literatura recente em economia que tenta responder justamente a essa pergunta, que é verdade, quer dizer que o William Nordhaus propôs a taxa de carbono em 1972, já foi há mais de 50 anos. Portanto, não é uma coisa nova. Eu acho que foi mal vendido, foi muito mal vendido. E a investigação recente sugere que seria muito mais vendido se fosse apresentado de uma forma menos económica e mais económica, mais social e democrática. Por exemplo, há experiências recentes, estou-me a lembrar do Klaus Schmidt em Bonn, que mostram que as pessoas são muito mais receptivas a uma taxa de carbono se, por exemplo, se for igual para todos, ou se os rendimentos forem
distribuídos uniformemente. Pode parecer um bocadinho estranho, porque até deveria ser progressivo, mas não, há aqui um sentimento de que alguém nos está a aldrabar aqui ou qualquer coisa do género. E, portanto, a coisa tem de ser vendida de uma forma que traduz um movimento coletivo democrático da sociedade. Estou completamente fora de pé neste momento aqui, mas eu sei reconhecer que foi muito mal vendido, porque foi vendido de uma forma muito técnica, puramente técnica, sem pensar o suficiente sobre o impacto social, nomeadamente até que ponto é que seria recebido bem pela sociedade. Mas felizmente, o Klaus Schmidt que eu estou falando é um economista, não é? Felizmente, os economistas começaram a perceber que é um problema mais do que um problema técnico. E o mesmo que se diga em relação à distribuição. O que está a dizer é verdade. Aliás, problema ainda maior da economia neoclássica, na minha opinião, foi que ficou demasiado agarrada ao conceito de eficiência. Porque, em grande parte, porque é mais fácil medir. E essa é a velha anedota do bêbado que perdeu as chaves na rua e que está procurando as chaves debaixo do candeeiro e lhe perguntam: foi aqui que as perdeu? Não foi ali, então porquê é que as procura aqui? Porque aqui sim tem luz. Como é evidente, isto é um exagero, não é? Mas a economia neoclássica, de facto, pecou em parte, ou em grande medida, talvez, por ter dado demasiado ênfase ao problema de maximização da eficiência, em grande parte porque é mais fácil de a medir e porque temos resultados mais claros e distintos a esse respeito, e muito menos à questão social, da distribuição, da solidariedade, etc., que, como dizia o Joaquim, foi sempre posto: bom, isso agora é outro problema, deixa-me tratar daquilo que eu sei. E eu penso que hoje em dia as pessoas estão mais conscientes da importância de tratar tudo ao mesmo tempo, de não tornar estes vários departamentos, concretamente o primeiro e o segundo teorema da economia do bem-estar, não os considerar como departamentos estanques. Bem, nós temos tempo para as pessoas irem falando, portanto, ninguém está a escrever, mas eu vou mobilizando aqui as pessoas. Portanto, Miguel Fasqueiro também está aqui hoje connosco. Algum comentário, alguma questão breve para o Luís Cabral? Antes de passar ao Castro Tavares, que também presumo que é depois dizer qualquer coisa, e a outros que estão aqui. Força, Miguel. Só cumprimentar o Luís e dar os parabéns pela, pela iniciativa ao Jaime, obviamente. Eu não tive a oportunidade de ouvir a intervenção toda do Luís porque cheguei com os minutos de atraso, mas aquilo que eu vi, obviamente, é com a qualidade que é reconhecida. Eu queria fazer um comentário barra e ouvir barra pergunta ao Luís, porque, de facto, nós temos uma tendência de considerar que os temas da poluição e os temas climáticos são temas globais e, portanto, toda a gente tem que estar de acordo porque senão é o caos. E com o exemplo da poluição do Tejo, que nós podemos tratar individualmente, desmontou esse argumento. A minha questão é esta. Quando temos o país mais poluidor, um dos mais poluidores do mundo, que são os Estados Unidos, fora dos acordos que foram estabelecidos em Paris e desde então em diversas ocasiões, e a querer sair de muitas instituições multilaterais, isso significa que nós não nos devemos preocupar tanto como estamos a preocupar-nos, porque o resto do mundo pode continuar a seguir um caminho, apesar dos Estados Unidos não estarem, ou é de facto muitíssimo preocupante para o nosso planeta e para a humanidade? Era isto. Eu acho que é muitíssimo preocupante, mas isso não significa que nós não possamos fazer nada. Vamos lá ver, a minha resposta é diferente durante anos de Trump e num futuro que eu espero seja um futuro de regresso a uma certa normalidade dos Estados Unidos, que é o seguinte: a instituição mais promissora, na minha opinião, para resolver estes problemas é a Organização Mundial do Comércio. Porquê? Porque acordos de palavra são sempre muito interessantes, mas quando há preços, quando há penalties, quando há castigos, as coisas funcionam de uma forma diferente. Eu gosto sempre de dar o exemplo: a China deu uma volta muito grande nos últimos 30 anos no que respeita a respeito dos direitos de propriedade. Terá sido uma conversão religiosa? Não. Foi simplesmente o pau e a cenoura da Organização Mundial do Comércio
como condição para eles poderem fazer parte. Se vocês querem ter isso, têm de entrar na linha. Eu estou simplificando um bocadinho as coisas, mas em grande parte isso é verdade. Eu penso que nós poderíamos utilizar esse modelo também, e já estamos utilizando esse modelo, aliás, para questões climáticas. A União Europeia tem sido, na minha opinião, e bem, embora eu não tenha conhecimento pormenorizado disso, nesse sentido, que é de começar a criar regimes de comércio e alfandegários de importação em que tomem em consideração o componente de emissão de carbono das importações que têm. Eu penso que mecanismos desse tipo poderão ser os mais eficazes. Agora, é evidente que os Estados Unidos não vão fazer parte dos acordos, isso é um problema muito grande, mas não podemos parar só por esse motivo. Nós temos de ir fazendo o melhor que é possível com as restrições que Mas, ó, temos. Luís, eles, Estados Unidos, podem seguir uma política diametralmente oposta, ou seja, penalizar penalizar ao contrário daquilo que o Luís está a dizer que a União Europeia faz, não é? E, portanto, isso seria seria algo Sim. extraordinariamente aberrante, mas que não é impossível. Sim, mas não está acontecendo e não me parece que venha a acontecer, não é? Quer dizer, mas é possível, quer dizer, o problema dos Estados Unidos ficarem de fora é que nós estamos a tentar otimizar um sistema em que um terço ou uma parte muito grande fica logo de fora e, portanto, vai ser logo à partida uma otimização muito, muito parcial. Mas, quer dizer, é melhor do que nada. Não, claro. Muito bem. E cá está Vasco, quer fazer também alguma questão? Muito breve. Já que o próprio Luís o referiu. Não estamos a ouvir, não estamos a ouvir. Peço desculpa. Peço desculpa. Não, não, Então, estava as a dizer, não tecnologias. tenho nada de novo a acrescentar, porque concordo praticamente com tudo o que o Luís disse. Tenho uma discordância apenas, que é, ele diz que o campeonato inglês não é 10 vezes melhor que o português. É mais de 10 vezes melhor do que o português, aliás. Mas tirando essa brincadeira, saúdo, fiquei particularmente confortado por ele dizer que não sabia prever a questão da evolução da inteligência artificial e o impacto, porque eu também não sei, mas como vejo todos os dias muita gente a discutir e a prever quais são os impactos da inteligência artificial a 5, 10 e até mais anos, eu, portanto, senti-me acompanhado. Há uma questão que é relativamente prática também, que tem a ver com a nossa política energética, quando o Luís diz que, e penso que é verdade, que eu também não sou propriamente um especialista, teve aqui penso o Luís Mira Amaral, não sei se ainda está, ele sabe mais do que ele diz, Não sei se ainda está. a melhor forma de captar o CO2 ainda é plantar árvores, não é? Portanto, como é que o Luís vê a inconsistência que é, por exemplo, quando hoje se destroem árvores para construir parques fotovoltaicos que produzem energia intermitente, da qual nós já temos um excesso de oferta portanto, não reduz sequer o CO2 pela via da produção de energia, porque já há um excesso de renovável. E como é que se compreendem estas opções que parecem relativamente evidentes e, no entanto, parece que há dificuldade em muitas vezes contrariar aquilo que é mais popular? Bem, Boa pergunta. Não sei, essa é uma área que eu não conheço o problema das tecnologias intermitentes. O que as pessoas me dizem é que se houver um mercado europeu, ah, há muito espaço para ainda um maior crescimento da oferta a partir de Portugal. No momento em que o mercado não seja apenas o mercado da Península Ibérica. Mas isso aí já está um bocadinho fora de pé, que é assim. E, portanto, não. Agora, em termos de ordem de grandeza, o que está a fazer em Portugal para a construção desses parques, eu acho que é muito, 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 muito pequeno em relação ao efeito de primeira ordem, que é a Amazónia. muito E bem. aí os incentivos têm a ver com o preço da carne, basicamente. A Sofia Natal está em Londres, penso eu, pelo menos é onde costuma estar, não é, Sofia? E também numa multinacional, na IBM. Quer fazer alguma questão ao Luís também?
Não tinha nenhuma questão em particular, estava aqui a refletir, porque estava a refletir no facto de esta capacidade que o digital nos traz, não é? E como o Luís estava a referir, o Superstar Dynamics, qualquer referência neste. Peço desculpa se não estou a usar exatamente a expressão que o Luís usou, mas do ponto de vista da capacidade, será que isso não vai contribuir, não tem o potencial de contribuir também por um nível de igualdade diferente no futuro, se começarmos a trabalhar outro tipo de incentivos? Sim, claramente, claramente, quando nós ouvimos o pay package do Elon Musk ser alguma coisa da ordem de $1 trilhão, eu já nem sequer sei o que é que isso significa. Quer dizer, tudo cá para cima de $1 milhão para mim é muito dinheiro. Portanto, esses gestos todos fazem muita confusão. Agora, o que eu sei é que isto é uma coisa que não tem precedentes nenhuns, não é? E de facto, é o que eu estava a dizer sobre isto pode soar um bocadinho demasiado marxista, mas é verdade. A economia do século XXI tem estruturas de desigualdade muito fortes. E, portanto, isto não é uma questão de esquerda e de direita, não é uma questão de ter um governo ou outro governo. É a própria dinâmica da economia tem essa natureza. E, portanto, nós temos de repensar o modelo de solidariedade nesse contexto. Muito bem. Não há outra forma de pensar nisso. O Paulo Menezes, já vi que levantou também aqui a mão, e não sei se ele está nos Açores, está em Lisboa, mas portanto, é uma pessoa que trabalha nos Açores e tem tido responsabilidades em várias empresas nos Açores. Paulo, quer fazer alguma questão ao Luís? Sim, é só um comentário. Olha, gostei imenso da intervenção nos vários aspectos, e há aqui uma coisa engraçada que é que ele referiu, que no que diz respeito às alterações climáticas, uma das medidas que, portanto, pode melhorar muito, ou vir a melhorar muito a questão das alterações climáticas é precisamente a plantação de árvores. Acontece que há um exemplo muito engraçado de uma empresa francesa que criou um jogo tipo Candy Crush, que chama-se My Lovely Planet, que é um jogo ligado a criptomoedas, em que no prazo mais ou menos de 6 meses já plantaram 500.000 árvores. Em Madagascar, em França e nos Estados Unidos. Portanto, com tendência a crescer, porque tem milhares de jogadores. E, portanto, os jogadores, à medida que vão jogando, vão plantando árvores. Pronto, é uma medida, uma iniciativa muito interessante de uma empresa francesa e que está a ter um sucesso brutal. Pronto, muitos Tudo que parabéns pela intervenção. funciona. Acho ótima ideia e tem havido várias iniciativas semelhantes a essas, e eu acho que quanto mais melhor, porque faz diferença. Faz diferença. Muito bem. Roberto Castro, quer fazer alguma questão também? Ao Luís? Vamos, já tinha levantado a mão, portanto, força. Faz favor. Bom, porque agora me estão a ouvir, eu tinha acabado de levantar a mão. Só queria aqui, para além fazer aqui um disclosure daqui dos hobbies do Luís, porque o Luís é um dos grandes promotores ou tinha pelo menos, na altura que falávamos mais frequentemente, e presumo que terá, um dos grandes promotores do vinho português nos Estados Unidos ou em Nova Iorque, nomeadamente o vinho do Porto. Presumo que continuará com essa atividade e, portanto, é mais uma nota para além da pintura, das aguarelas e tal. Portanto, é pena que não faça, que isso não venha para o Porto. Portanto, espero que a sua exposição possa vir para o Porto e posso tentar ver lá na Católica, na Escola das Artes, se a sala de exposições pode ser aberta para Temos de falar. Gente, pintor que calha também de ser um excelente economista. Bom, a minha, digamos, pergunta, o meu pedido de comentário, volta à questão da desigualdade. E neste caso, digamos, cruzando isto com este desenvolvimento das redes sociais, que tem facilitado, tem tido depois um impacto político, não é? Que facilita, portanto, facilitando neste caso o desenvolvimento de, digamos, partidos, posições muito protecionistas, não é? E, portanto, do ponto de vista até digamos, de um liberal no sentido europeu,
faz sentido que os economistas se preocupem com isto, porque, ao fim e ao cabo, desaguará, muito provavelmente, numa lógica proteccionista que aprofunda a desigualdade, sabemos nós, mas que é a forma populista de responder a esta questão da desigualdade, não é? Não sei se o Luís pudesse comentar. Adicionalmente, só uma outra questão que tem a ver também com a desigualdade e é uma dimensão que está normalmente ausente das análises, que é a territorialização das políticas. Isto é, muitas vezes faz-se tábua rasa das diferenças, por exemplo, em Portugal, entre o desenvolvimento mais centrado no litoral e o interior, e essa é uma dimensão de desigualdade que se calhar se perpetua mais e é mais difícil eventualmente combater do que a outra, digamos assim, estritamente em termos de desenvolvimento. São duas questões relacionadas com a desigualdade que não sei se o Luís quer comentar. Sim, muito rapidamente. A questão do proteccionismo, isto referindo um pouco à intervenção que o Joaquim teve mais cedo, Joaquim Oliveira, eu penso que é um dos aspectos em que os economistas, como académicos, fizeram um trabalho muito fraco de vender o peixe. Isto é, nós estamos a explicar desde há décadas que o proteccionismo é uma coisa má, que o comércio livre é uma coisa que aumenta o bem-estar das populações, mas depois metade do eleitorado americano diz que não, essencialmente vota que não. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Eu acho que há aqui alguma dificuldade em saber vender o peixe e muitas das pessoas que votaram por Trump fizeram por esse motivo, que são pessoas que ficaram para trás nesta economia e que depois fazem a associação entre o comércio livre e a globalização e a situação precária em que se encontram. Têm razão até certo ponto, não têm razão completamente. Eu acho que nós fizemos um trabalho muito mau, os políticos, os economistas, todos, em explicar e em implementar políticas corretas. Porque aquilo que nós em economia chamamos uma melhoria potencial de Pareto, nós passamos os anos a falar de melhoria potencial de Pareto, mas a melhoria potencial de Pareto não ajuda o trabalhador em Detroit ou o trabalhador em Pittsburgh. Eles querem uma melhoria atual, real, concreta. Potencial não paga as contas. E eu acho que nós não prestamos suficiente atenção a isso. A questão do litoral e do interior do país, acho que é uma questão que, na minha opinião, daria para um encontro separado e sem querer, porque isso é uma questão mais complexa do que parece à primeira vista, na minha opinião. Eu diria apenas duas ou três coisas. Primeiro, acho que é muito importante saber distinguir entre centralismo geográfico em Lisboa, já nem é uma questão do litoral, é uma questão de Lisboa. O problema da urbanização e da desertificação rural, que é um problema diferente, e o problema de centralização de poderes. E nós muitas vezes confundimos estes três níveis, que compreende-se porque é que há essa confusão, porque existe uma correlação muito grande no caso português entre os três, muito grande. Mas seria muito útil, como ponto de partida, fazer essa distinção, porque são três fenómenos muito diferentes. Eu diria apenas que o fenómeno da urbanização é um fenómeno de alguma forma irreversível, secular, global, porque existe em todo o mundo, e, na minha opinião, para ser um bocadinho polémico, bom, positivo. Agora, os outros problemas, penso que são grandes problemas de Portugal, de facto, eu acho que existe um centralismo da decisão muito grande, e existe também um centralismo de decisão na capital também muito significativo. Agora, temos de saber qual destes três problemas é que vamos abordar, qual destes problemas é que a regionalização, por exemplo, resolve. Eu diria que, ao fazer este debate, que é um debate para um dia inteiro, a primeira coisa que nós devemos fazer era distinguir entre estes três problemas, que são muito correlacionados entre si em Portugal, mas são diferentes em natureza, do ponto de vista económico e do ponto de vista político.
Eu sei que não respondi à sua pergunta, mas não respondi de Não, propósito. eu também não contava, não queria, era só para perceber se esta dimensão territorial se também era uma questão que não, ou melhor, se não era uma questão que merecesse também ser considerada, sendo que eu também estou de acordo Sim, sim. que é uma questão provavelmente mais complexa do que a outra, pelo menos em termos de princípios, não é? Exato, exato. Outra dimensão da desigualdade, estamos de acordo. Era só. Muito bem. Helena Monteiro, quer também colocar aqui uma questão? Você que é uma expert em políticas públicas também? Eu não sou expert em nada e cada vez mais acho que sei menos. O que eu queria Isso é uma perguntar marca ao... de sabedoria. Não, Marca de não, é que sabedoria. é um pânico. Mas eu gostei imenso, naturalmente, porque o Luís tem aquela facilidade de tornar as coisas complicadas ditas de forma simples e, portanto, até parece que é simples, não é? De qualquer forma, o que eu queria perguntar era nesta dimensão de problemas, quais são as escolas de políticas públicas que existem? E os Estados Unidos têm pô, escolas de políticas públicas diferentes, pelo menos das europeias. E como é que se situam as escolas de políticas públicas e o que anda a ser ensinado? Porque aquilo que anda a ser ensinado é aquilo que vai ser absorvido e aquilo, de uma forma ou de outra, vai ser posto em marcha. E como é que nós estamos a olhar para isso? Ah, nós já escutámos o tempo, não já? Não, ainda temos algum tempo, Luís, não há dúvida. Não, eu estou a tentar encontrar uma Sabe que questão para normalmente não depende da responder. discussão, mas Não, podemos pegar mas estou a brincar. Agora, sério, eu acho que é uma pergunta importante. Ahm, Uhum. o que é que está acontecendo, Maria Helena? O que é que está a ser ensinado? Eu acho que, felizmente, e falando aqui da Kennedy School, as pessoas começam a perceber que é mais importante ter menos uma abordagem tipo Robert McNamara, que é um bocadinho da política pública como uma técnica. Exato. Se me derem os números, eu resolvo o problema. Exato. É uma questão de ter um computador e eu resolvo o problema. Está-se evoluindo muito daí para uma abordagem muito mais holística, muito mais baseada no estudo do caso, muito mais baseado em ciências sociais. Por exemplo, na Kennedy, eu sei que eles têm muito, hoje em dia, têm muitas sessões, muitas cadeiras sobre polarização. Quer dizer, vamos lá ver. Quando nós falamos de polarização, a maior parte das dimensões da polarização do mundo tem a ver com políticas públicas. Exato. Para além da questão do Sporting do Benfica, eu sei que é um ponto importante de polarização do Porto e do Benfica, isso é uma exceção, são das poucas exceções em que a polarização não tem a ver com políticas públicas. A maior parte das instâncias de polarização tem a ver com políticas públicas. Ou traduzem-se em polarização relativamente a políticas públicas. E, portanto, não é possível ter, ou não deve ser possível ter um treino em políticas públicas que não trate diretamente deste aspecto de política. Uh, Portanto, o que eu posso dizer, resumindo e concluindo, é que eu tenho visto que, felizmente, muitas das escolas de políticas públicas têm gradualmente migrado de uma postura mais baseada na técnica para uma postura mais baseada, à falta de melhor palavras, na política. Na tradição mais grega da palavra política. É, da política. Pois, exato. Muito bem. Engenheiro Manuel Pois. Fernandes, quer também. Peço desculpa, Helena, não sei se quiser mal. Não. Para já chega. Pode ser outra oportunidade. Bem, Engenheiro Manuel Fernandes também está aqui connosco, um reportado empresário e também dirigente associativo. Quer também colocar alguma questão, por favor? Eu estou encantado com a exposição que o professor fez e de facto, deixa-nos aqui bastante preocupados ao mesmo tempo, porque as dinâmicas das reações que os consumos, as variáveis externas às políticas públicas e sobre as quais fazem as políticas públicas geram-nos muitas vezes soluções que não estavam pensadas e de facto com retificações que têm de ser planeadas a tempo e hora. E de facto isso tem sido difícil. O Sr. Professor falou aqui na questão da centralidade geográfica que temos. Estamos com este tema da centralidade e da concentração, portanto, de poderes aqui em Portugal
estamos muito sensíveis ao que está a passar, pela capacidade reativa a situações extremas em que o nosso modelo é posto à prova, e quando uns falam de regionalização, aparecem agora novos modelos, e que nós, a curto prazo, temos que começar a pensar nisto, porque vamos ter situações de desafio bastante difíceis aí à frente, e, de facto, temos de ter modelos com mais eficácia. E aqui estamos a querer parecer que podemos encontrar soluções de subconjuntos da descentralização, ou seja, áreas interligadas entre si, com soluções homogéneas entre si, e não essas áreas a ser tratadas a nível regional de uma forma individual. Eu creio que há aqui alguma coisa em termos de experiência internacional já noutros países. Eu não sei se o seu professor já tem alguma experiência dentro deste campo. Não, infelizmente não. E, portanto, eu prefiro não afirmar, não dizer muitas coisas sobre a regionalização, porque não é uma área que eu tenha conhecimento. Eu diria apenas que isso é um tema suficientemente importante para justificar uma sessão à parte. A única observação que eu fiz, como disse ao Temos algumas princípio, é que e vamos a fazer outras palavra, a palavra Muito bem. centralismo tem várias acessões, e que me parece importante, como passo preliminar na discussão de centralismo, de definir as várias definições de centralismo e depois tratar cada uma delas como deve ser tratada. Essa é a minha contribuição para essa discussão. Mais do que isso, tenho que fazer o trabalho de casa, que ainda não fiz. Muito bem. Obrigado. Aos poucos a chegar ao fim, não sei se temos aqui também o João Sageira, que é um conhecido professor da Universidade do Minho. João, quer também colocar alguma questão ao Luís? Sim, uma que é mais um comentário, mas é um comentário que vem de uma dúvida, não é? Estas três dimensões que falou, portanto, da desigualdade, da tecnologia e mais até das alterações climáticas, todas elas obrigam a uma abordagem global, não é? Portanto, obrigam a instituições globais. Nenhum país individualmente será capaz de lidar com esses problemas de forma independente. Mas estamos a passar um processo, parece, de desglobalização, não é? E, pelo menos entre grandes blocos. O meu comentário é, quer dizer, dada esta tendência recente de fechamento, de autarcia, aparentemente estes problemas, ou estas dimensões, vão ser impossíveis de tratar, não é? Não sei se havia aqui alguma possibilidade de alternativa. Eu acho que é importante fazer um bocadinho de zoom para fora, não sei como se diz em português, em relação à questão da desglobalização. Nós também tivemos uma desglobalização em 2020, quando foi a pandemia. Também tivemos uma desglobalização em 2008, 2010, durante aquele período da crise económica. Temos de esperar mais uns anos para perceber qual é que é realmente a tendência, para perceber se Donald Trump é uma mudança de tendência ou se é um blip na trajetória da economia mundial. E eu aqui, entrando na parte das previsões, prefiro não dizer mais nada do que isto. Mas quer dizer, se você falar ao diretor da AIMA em Lisboa, dizer que estamos numa fase de desglobalização, eu não sei quem é que é o diretor da AIMA ou a diretora, eles vão ficar a olhar para si. O que é que você quer dizer com isso? Eu estava a dizer do papel das instituições internacionais. Não, estou a brincar. Eu desisto, estou a brincar. É verdade que, de facto, do ponto de vista das instituições internacionais, temos visto um retrocesso significativo, mas, quer dizer, olhando para o caso português, quer dizer, nós nunca fomos mais internacionais, nunca tivemos uma exposure mais global como temos neste momento. Portanto, há sinais que vão em vários sentidos aqui, sim. Eu acho que temos de esperar 5 anos para ver qual é que é a tendência realmente. Eu creio e espero que Donald Trump seja um blip na trajetória global do mundo. Não Muito uma bem. inversão de tendência. Muito bem. Temos aqui a Luísa Luísa. Schmidt, já percebi também que quer comentar. Já agora dizer que a Luísa, na próxima quarta, vai estar numa ação muito interessante com um jovem, com o João Maria Botelho. 2 gerações, 2 visões, não é, Luísa? Vai ser muito engraçado ver uma geração mais velha, uma geração mais nova, a discutir a sustentabilidade. Mas pronto, diga lá, por favor. Exatamente. Eu tenho imensa pena de não ter ouvido, mas ouço depois
mas não Certo, consegui certo. porque tive uma Muito discussão bem. de tese e não consegui. Mas da discussão que aqui foi feita já, para já queria dizer ao Luís Cabral uma coisa interessante. É que, interessante e deprimente, é que muitas ruas de Lisboa ainda são lavadas com água de consumo. Com água Muitas ruas? de Lisboa e carros e não sei, o quê, ainda são lavadas com água de consumo também. Porque falou Sim. disso em relação aos campos de Ah. golfe dos Estados Unidos. Mas eu queria perguntar-lhe uma coisa. Portanto, o país tem condições geográficas de vulnerabilidade muito grandes às alterações climáticas. É Atlântico, por diversas razões. Mas os impactos das alterações climáticas exponenciam-se muito pelo desordenamento do território, não é? Pela ocupação dos estuários, das zonas costeiras, de muitas urbanizações que estão em localizações que não deviam estar, não é? Inclusivamente na zona costeira. E, portanto, eu queria lhe perguntar, alguns economistas têm trabalhado muito, nós temos que investir mais em políticas preventivas, políticas públicas preventivas, que não fazemos, não é? Não sei se falou disso, não, mas nós reagimos em vez de fazermos políticas públicas preventivas, que é fundamental, e nesse sentido é muito importante reforçar as instituições que trabalham nisto, nesta área de reforçar. É uma questão de segurança do país, não é? Agora, os cálculos feitos, por exemplo, pelo Nicolas Stern sobre os custos da inação, os custos da inação são muito superiores àquilo que seria necessário fazer para os custos de adaptação e de medidas preventivas. E em Portugal eu não vejo nenhum economista a falar disto. Não sei se. E Isto é um houve até desafio, Luísa, isto é um desafio para os economistas, né? Portanto, isto também é para o Luís Cabral. também é para os economistas, de facto, houve-se pouco Estão aqui aqui a vários, falar. estão aqui vários, exato. Eu sei. Eu próprio andei no ISEG, Jaime. Eu sei, estou a brincar. É verdade, Luísa, infelizmente é uma verdade que não é exclusiva do problema das alterações climáticas, é muito verdade, Claro. do problema da saúde. Saúde, claro, sim, Um dos sim. meus problemas dos sistemas de saúde, especialmente o americano, mas também os sistemas europeus, é que o retorno de $1, de €1 investido é ordens de grandeza diferente na área da prevenção, na área da cura. E é uma reforma muito urgente aí também. Eu só concordo, não posso dizer mais nada do que dizer que concordo. Infelizmente, não é um problema apenas de alterações climáticas, é um problema muito mais geral. Muito bem. Certo. Doutor Carlos Costa, quer também fazer uma questão, um comentário? E que depois o Luís encerra? Também estamos a chegar ao fim. Não sei se está a ouvir. Muito bem. Estamos com problemas de comunicação. Pronto, não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, alguma questão, já que o Dr. Carlos Costa não está a conseguir responder. Pronto, se não, Luís, quer fazer uma nota final? Eu vou conseguir, eu Faz vou como? conseguir. Muito bem, muito bem. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Porque Estamos. estou com o telemóvel, não estou, Mas sim, não senhor, estou com força. o computador e estou em condições mais precárias do que o habitual. Eu gostei muito da intervenção do professor. Gostaria apenas de fazer uma pequena observação, que é a seguinte. O facto de estarmos perante transformações transversais no que diz respeito à inteligência artificial e também transversais, eu diria, transformações transversais no que diz respeito às questões relacionadas com o ambiente, de uma outra natureza, porque os custos são generalizados, não implica de forma nenhuma, e penso que isso que é importante, que se ponha de parte a necessidade de alertar todos os agentes económicos e agentes sociais para a necessidade de estarem atentos à transformação, não obstante, e eu aí concordo com o professor, não sabermos neste momento determinar a resultante. O que sabemos é que o novo equilíbrio será muito diferente daquele que temos hoje e que esse novo equilíbrio vai ter perdedores, vai ter ganhadores e vai ter também um impacto muito grande sobre a organização social, o funcionamento social e a distribuição de poderes. Isto concordando em absoluto com o que disse o professor acerca da natureza da transformação, da sua transversalidade e da dificuldade neste momento de anteciparmos eu diria o que será o novo equilíbrio, quer em termos económicos, quer em termos sociais. Agora, o que nós sabemos é que qualquer que seja a resultante temos que cuidar de alguns princípios. Um deles, obviamente, é a preservação da democracia e o segundo
é a redução das desigualdades e que as novas tecnologias, generalizando o acesso à informação e ao conhecimento, não têm necessariamente produzido esse efeito, pelo contrário, têm produzido um efeito de assimetria de informação e, simultaneamente, um efeito de assimetria de distribuição de rendimento e poder económico. Mas estou inteiramente de acordo com o que foi dito e peço desculpa ao professor de fazer esta observação. E só a fiz porque fui provocado. Não, foi senhor. A ideia é Luís, Não, Muito obrigado, muito então, obrigado. muito obrigado, Dr. Carlos Costa. É sempre um gosto ouvi-lo. Luís, para terminar, Ah, queria apenas agradecer o convite e as várias observações muito pertinentes. Muitas delas me levam para além da minha área de conforto. Vou pensar um bocadinho mais sobre algumas dessas coisas. Neste momento, sinto um bocadinho fora de pé falando sobre elas, mas acho que são questões interessantes e é esse o objetivo destas sessões, creio eu. As pessoas pensarem um bocadinho mais sobre as coisas e, da minha parte, fico contente por ter feito, porque vou ter mais coisas em que pensar. e muito obrigado pela sua disponibilidade, foi um grande gosto. Depois, se puder mandar a apresentação para partilhar com as pessoas, está bem? Com muito gosto. Muito bem.